O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O salmo está em Jeremias 31. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Vicente de Paulo, que dedicou o seu ministério presbiteral principalmente aos pobres, às crianças abandonadas e às vítimas da guerra, trazendo um sentido profundo do Evangelho de Cristo. E ele disse assim: a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. Ou seja, a verdadeira caridade, ela é feita para qualquer um e para todos. Não faz distinção de pessoas, pois a verdadeira caridade é também sinal da misericórdia. Na primeira leitura de hoje, da profecia de Zacarias, capítulo 2, versículos 5 ao 9, versículos 14 ao 15, o profeta Zacarias, ativo após o exílio babilônico, transmite uma visão consoladora. Jerusalém devastada será novamente habitada e protegida por Deus. No versículo 5 está assim: eu serei para ela, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor e serei sua glória no meio dela, diferente dos muros de pedra que protegiam as cidades antigas, o próprio Deus se apresenta como proteção viva, ardente e intransponível. E Deus, como muro de fogo, se nós analisarmos o contexto no Antigo Oriente, a segurança de uma cidade dependia de seus muros. Aqui Deus subverte a lógica humana. Ele mesmo será a muralha, não feita de pedra, mas de fogo. E o fogo, na tradição bíblica, é símbolo da presença divina, assim como nós temos na sarça ardente, em Êxodo 3, a coluna de fogo, em Êxodo 13. Portanto, a proteção é a própria presença viva de Deus. A expressão glória, kabod, indica o peso, a majestade, a presença de Deus que enche o templo. Nós podemos perceber um termo semelhante no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 11. Não é uma glória distante, mas uma glória que habita, que se faz próxima e íntima. E nesse sentido, o texto nos remete a uma dimensão espiritual se nós somos protegidos por Deus, se a nossa vida é uma vida que busca Deus. Devemos então transformar a nossa própria presença na manifestação de um Deus que usa de nosso ser para servir. Somos chamados à libertação e tal libertação nos traz uma segurança verdadeira que está em Deus. Vejamos quantas vezes depositamos confiança em sistemas políticos, econômicos ou mesmo em nossas próprias forças? E Zacarias nos recorda: nossa muralha é o Senhor. E o fato da glória de Deus habitar no meio de nós é uma promessa que se cumpre plenamente em Cristo. Em João 1, do versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E na Eucaristia, onde Deus permanece presente como fogo vivo de amor. E o texto nos chama para a conversão, assim como Israel foi chamado a sair da Babilônia, nós somos chamados a deixar as Babilônias modernas, o consumismo, o relativismo, o egoísmo, a escravidão do pecado, para que tenhamos uma diferença de vida. Não podemos viver da mesma forma, no mesmo sentido. A nossa vida em Cristo é diferente, não por motivo de honraria ou de soberba para preencher o nosso ego, mas viver em Cristo requer mudança de postura. E o evangelho de hoje em Lucas, capítulo 9, dos versículos 23 ao 45, traz a dimensão
de um contraste. Primeiro, todos estão maravilhados diante das obras de Jesus, a cura do menino possesso, e o povo enxerga poder e glória. Logo depois, Jesus fala de sua paixão iminente. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E o termo grego usado é paraditotai, que significa ser entregue, ser traído. E este verbo aparece constantemente nos anúncios da paixão, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 31, Mateus 17, versículo 22. E o texto sublinha ainda que os discípulos não compreendiam e tinham medo de perguntar. Há um véu de incompreensão diante do mistério da cruz. E no contexto, glória e cruz não se separam. A multidão busca maravilhas e sinais de poder. Jesus, no entanto, direciona seus discípulos para a cruz. Aqui se revela o paradoxo cristão. A verdadeira glória não é o aplauso humano, mas o amor sacrificado que salva. Se nós estamos na vivência de uma fé, pensando o quanto as pessoas vão nos elogiar, ou pensando numa retribuição daquilo que nós estamos fazendo, nós estamos desvirtuados do caminho da fé. Pois devemos lembrar que o amor sacrificado que salva, o amor vivenciado no dia a dia em busca de conversão. E ao dimensionar que vai ser entregue, indica não apenas a traição de Judas, mas o movimento mais profundo da salvação. O filho se deixa entregar. O pai entrega o filho, João 3, versículo 16. O filho se entrega livremente, Efésios 5, versículo 2. E o Espírito Santo é derramado como fruto desse dom, em Atos 2, versículo 33. O Evangelho mostra que os discípulos não compreendem, e o caminho da fé não é imediato, mas progressivo. Mas para se tornar progressivo, é preciso que permaneçamos nesse caminho. E o discipulado possa por aprender a unir a admiração, milagres, com o escândalo da cruz. Ou seja, a glória manifestada em Deus, naquilo que opera em milagres, no escândalo da cruz, dando a dimensão da vivência, do sacrifício e das dimensões do discipulado de Cristo no dia a dia. Assumir uma responsabilidade, não perante tão somente outras pessoas e numa comunidade, é assumir uma responsabilidade com Deus, para que possamos verdadeiramente praticarmos a salvação, por assim dizer. Coloca aqui entre aspas. O que é praticar a salvação? Adotar constantemente uma conduta e práticas que te levam a realmente deixar-se ser convertido pelo poder do Espírito Santo, para que então possamos buscar a graça de Deus e viver de forma justa e santa. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.